Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos falar sobre a data limite. Data limite? Limite do quê? Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E a Cris também deu uma ideia maravilhosa, novamente ela deu uma ideia maravilhosa, que é discutir uma série de coisas que estão sendo faladas por aí. E o nome do programa já diz tudo, né? Então, vamos lá, Cris, agora é com você. Maria, é possível prever o futuro? Exato, essa coisa de prever o futuro é duro, né? Até cientificamente é difícil, imagina então, mediunicamente. Mas vamos começar pelos médiums, depois pela ciência. Os dois estão sujeitos, na verdade, a uma mesma probabilidade ou lei de probabilidades. Então vamos explicar o que é isso. Um médium, quando faz uma previsão, se ele realmente é muito bom e ele acessa níveis maiores de expansão de consciência, como vários reportados na história, como Edgar Cayce e Madame Blavatsky, e aqui no Brasil o próprio Chico Xavier, entre outros, né, que a gente não quer desmerecer ninguém, porque existiram muitos bons. Hoje o meu predileto, que é o Daryl Anka, né, e existem outros. Então, o médium, quando ele faz um acesso a uma realidade provável. Eu já falei isso em outros programas. Então, naquele momento, ele está acessando uma realidade provável. E se realmente ele tiver as conexões adequadas, ele vai acessar a mais provável realidade naquele determinado momento. Nós vamos ter realidades paralelas que se parecem muito com a nossa, ou diferem em algum aspecto, e quando a pessoa, então, tem alguma memória com relação à realidade paralela, porque geralmente a memória é apagada da linha de tempo anterior para esta nova linha de tempo, ela percebe que fatos da história, pode perceber, algumas pessoas nem percebem que fatos da história, como contadas anteriormente, são ligeiramente diferentes do fato atual. Como eu falei no programa O Futuro do Passado, que vale ressaltar aqui, é o caso do efeito Mandela, onde muitas pessoas, isso já é uma epidemia, digamos assim, de pessoas que se recordam de Mandela ter morrido na prisão, enquanto que ficam chocadas com o fato de, nesta realidade onde nós estamos, ele ter chegado até a ser presidente da África do Sul. Então, quando você é repassado a realidades paralelas, e isso acontece, como eu falei, de milhares a milhões a bilhões de vezes por segundo, podem ocorrer diferenças em função de fatos que geram efeitos de alternadas realidades com um passado linearmente diferente, portanto, um efeito diferente no futuro, o que acaba gerando até um déjà vu, né? Aquelas pessoas que falam, mas eu já vi isso, né? A coisa acontece, uma questão de segundos de diferença entre a cronologia dos fatos em cada linha do tempo. Novamente, quem não entendeu o que eu falei, assista o vídeo O Futuro do Passado para entender bem. Portanto, quando um médium faz uma previsão, ele está em uma determinada linha do tempo vertical de uma realidade paralela. E a massa é projetada de realidade e realidade paralela, com essa intensidade que eu venho repetindo. Portanto, essa linha paralela tem passados diferentes e futuros diferentes. Ao fazer a previsão, as alternâncias ocorrem, por isso se chama de realidade alternada. Portanto, se isso acontece com o médium, em grande proporção, porque ele tenta prever o futuro, isso também acontece com a ciência. Porque a ciência está avaliando fatos baseado neste agora. Neste exato agora, ela traça todas as projeções, ela diz o que vai acontecer, só que nós, novamente, estamos sendo projetados
milhares de milhões de vezes até bilhões de vezes por segundo para realidades paralelas. E cada realidade paralela tem fatos variados em maior ou menor proporção. Portanto, aquilo que vale para a ciência em uma linha de tempo não quer dizer que é exatamente igual a outra linha de tempo. Portanto, se um cientista ou grupos de cientistas dissessem que a Terra iria ter uma colisão com um meteoro, ou um cometa ou algo assim, de grande proporção dentro de 10 mil a 20 mil anos, quer dizer que isso pode acontecer ou não acontecer. Ou ainda, isso pode acontecer a uma Terra paralela na qual você exatamente não está. Se a realidade de massa coletiva não tem que estar lá, porque houve uma transformação de frequência e ressonância. Houve, então, uma transferência de localização, porque frequência é propriedade do objeto na física quântica. Portanto, quando a frequência se altera, a localização também é alterada. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que tem que te acontecer ou vai te acontecer está baseado naquilo que você põe a sua atenção, naquilo que você acredita e você ressona. Quanto mais pessoas acreditam em uma coisa, maior a chance daquilo tornar-se real, porque é depositar a atenção, colocar a sua fé, o seu credo, que é o pior. Portanto, saiba que até o último instante, tudo pode ser alterado. Igual o filme do Tom Cruise, Minority Report. Até o último instante, tudo pode ser alterado. Portanto, não existe a tal previsão do futuro, nem no mundo do médium, nem do mundo da ciência. Porque tudo que vai acontecer, ou pode acontecer, potencialmente tem chance de acontecer, só vai acontecer para aqueles que depositarem a sua atenção naquilo e derem crédito para aquilo e vibrarem em ressonância com aquilo. Espero que eu tenha sido bem entendida. Vamos lá, Cris, é com você. Baseado no que acaba de dizer Chico Xavier, estaria certo? Então, o Chico Xavier era ótimo, era bárbaro, mas ele não poderia nunca ser preciso. Inclusive, nas questões que pessoas pediam informações sobre entes queridos, né? Ao acessar realidades paralelas, ao acessar a consciência daquele chamado de falecido, essa consciência que fica gravada no HD universal, que não se perde. Então, a personificação, ela fica gravada no HD universal. A alma em si vai num processo de transformação e toda a informação daquela personificação da Terra está gravada em um HD universal. Então, mas está gravada em realidades paralelas da mesma forma, porque cada personificação tem versões alteradas de si mesma. E quando o médium vai e acessa uma versão, que a pessoa dá o nome, sobrenome, da família, que quer entrar em contato com aquele ente querido, o médium acessa aquela versão em uma realidade paralela específica, que pode não ter a ver totalmente e ter diferenças da realidade paralela que vivenciou com a família que está ali pedindo a consulta. Daí que o médium informa coisas que o suposto falecido está dizendo e a família diz, isso bate, tem a ver, e às vezes eles falam, não, isso não tem nada a ver, porque o fulano não dizia isso, ou o fulano nunca me deu isso, que ele está dizendo que ele me deu, ele mencionou uma coisa aqui, ou coisas até mais drásticas, eu nunca tive uma filha, um filho com ele, como é que ele está falando nosso filho? Teve em uma outra realidade paralela. Então o médium não está acessando a persona única, ele acaba acessando uma versão alternada. E ainda por cima tem a cocriação do médium.
porque toda a realidade que existe é cocriada. Então, o médium está sempre fazendo uma interferência de sua mente terrena, traduzindo aquilo que ele recebe. Por isso que existem tantos religiosismos que são da Terra, inseridos em processos mediúnicos, porque a mente da Terra acaba inserindo a sua tradução e a sua própria versão. A única forma de você chegar mais perto de uma coisa próxima daquilo que se pode chamar menos alterada é quando você se deixa levar num processo de projeção e permite que aquilo que tiver que ser, seja. E você não tenta interpretar. Esse é até o segredo de viver a vida. Eu falei isso no curso ontem, domingo, Sinergia Quântica, de que não devemos interferir com a interpretação, que a questão taoísta, entre outros significados, aqui não cabe, né, porque aqui é um programa curto, de deixar-se levar pela corrente e não tentar lutar contra a corrente, tem a ver com também, não só, compreender o que é a corrente e para onde ela quer te levar, sem que você coloque a sua mão sobre ela, tentando sair dela e dar a sua própria forma, mudar aquele sistema que está sendo colocado para você, que irá te dar e levar a algo que realmente é relevante para você e você acaba não permitindo, né? Então, as pessoas geralmente em processos mediúnicos ou até em processos de contato querem tamanhamente racionalizar e compreender, dar compreensão a algo que às vezes é difícil de que elas compreendam, que elas acabam alterando e transformando seres de luz em anjos ou até em demônios, dando caras diversas e alterando o discurso da forma que a elas pareça melhor. Então, eu costumo dizer que o bom médium, ele não altera. Quanto menos alterar, mais próxima de algo menos alterado e mais, digamos, válido para o consulente que pede a consulta ao médium será. Mas, de qualquer forma, tudo é cocriado e sempre haverá uma versão mais ou menos corrompida ou mais ou menos precisa. Vamos lá, Cris. Qual é a possibilidade de 2019 ser um ano de grandes mudanças? Pois é, o Chico Xavier deu o termo data limite, e o programa não é por causa dele, na verdade, é por causa dos absurdos que nós estamos ouvindo hoje, de terrores que estão sendo colocados para a massa coletiva ter medo, né? Então, o Chico deu uma data bonita, que é uma data em que grandes transformações ocorreriam, que era a partir de 1969, 50 anos para frente. Então, umas pessoas interpretam a partir de 1971, que é quando ele fez um programa de televisão e falou sobre esse processo de 50 anos. Então, tem pessoas que interpretam que seria em 2017, outros que interpretam que seria 2019, uma data limite para um processo em que, a partir dessa data, grandes transformações ocorreriam e também poderiam os extraterrestres começar um processo de contato com a Terra. Eu não consegui achar em nenhum momento que ele tenha dito que a partir dessa data eles vão descer com as suas navinhas no chão, né? Porque eu acho que não é isso que ele quis dizer. É que a partir dessa data estaria liberado um processo de contato. Mas como eu falei também em um programa chamado de Protocolo para o Contato, meu, da Cris de Pascoal, existe um protocolo de descida, um protocolo de contato, que é necessário que exista para que a Terra vá sendo preparada pouco a pouco para a realidade da existência de outras vidas, para saber que a nossa história, que está registrada nos livros de história, é completamente errada e tem partes que se pode considerar, mas faltam pedaços,
e outras que não tem nada a ver. Que a história da humanidade, desde a sua origem, vem sendo alterada e adulterada até nos dias atuais. Portanto, a data limite é uma data onde tem um processo de transformação. Esse é um processo positivo, o que o Chico Xavier chegou a informar, tinha esse foco positivo, essa visão de que a gente se unisse aos nossos irmãos galácticos, né? E formássemos uma boa fraternidade, que eram coisas bonitas que ele costumava dizer. Então vamos lá, Cris. E aqueles que vivem anunciando o final dos tempos, aqueles que apontam catástrofes a cada dia. O que vai acontecer, Maria? Diz aí. Os senhores do medo. Sempre existiu o objetivo de gerar medo, de deixar as pessoas aterrorizadas, de fazê-las crer em estarem submetidas ao terror, a uma punição, a fatos horrorosos. Na história da humanidade, sim, eles aconteceram, né? Aconteceram cataclismos que afundaram, por exemplo, Atlântida, Lemúria, de fato, grandes meteoros caíram na Terra e por aí vai. Mas não quer dizer que porque isso aconteceu há centenas de milhares de anos ou milhões de anos atrás, vai acontecer agora, então já. Existem grandes confusões na mídia. E eu digo que grande escala em português, porque o que está na mídia brasileira acaba sendo copiada da mídia pior americana. E é difícil achar alguma coisa bem colocada. Por exemplo, Michio Kaku, que é um cientista americano da Universidade Físico Teórico da Universidade de Nova York, que sempre é chamado pelas redes de televisão ali de Nova York mesmo, e é chamado sempre para explicar coisas que têm a ver com aquilo que eles gostam, né, que chama atenção, que é o terror, né? Coisas horrorosas estão acontecendo, aquecimento global, extinção de animais, o planeta para onde vai, se vai cair um cometa na Terra, um meteoro e por aí vai. Então, Michio Kaku acaba sempre dando, assim, o tom, acompanhando esse tom daquilo que interessa para meios televisivos. Agora, existem cientistas mais sérios e menos midiáticos do que Michio Kaku. E esses não estão na mídia falando dessas coisas. Tampouco aceitam esse tipo de entrevista onde eles teriam que seguir esse tom de catástrofe, diga-se de passagem, porque, na verdade, os dados não são da forma como se fala. Mas, de qualquer forma, o próprio Michio Kaku não tem falado exatamente aquilo que aparece em vídeos do YouTube, com ele ao fundo, com uma voz, que é outra, sabe-se lá de quem é narrando, e colocando o texto em cima. Se você prestar atenção na entrevista em inglês, e no que o narrador está falando, e no que está sendo digitado, ele não está dizendo isso. Michio Kaku nunca falou que planeta X, Nibiru, vai chegar aqui, porque seria um absurdo científico. Não há Nibiru ou Niburu nenhum planeta X que está chegando aí, tanto porque o planeta X nem está mais na nossa realidade física, onde nós estamos. Houve uma mudança, como ocorre com todos os planetas e com todas as civilizações, como acontece e vai acontecer com a Terra, e a massa mais positiva que está sendo transportada, separada da massa negativa que gosta de catástrofes e guerras e sofrimento e que só põe sua atenção nisso. Então, grupos estão sendo separados e terras diferentes surgirão. Isso aconteceu com o Nibiru. Então, essas terras não se encontram porque sua frequência, sua ressonância não mais são ligadas, não mais são concordantes. Então, são massas que pensam diferentes e vivem diferentes. Então, sim, sempre haverá uma terra que se destrói
E sim, sempre haverá uma terra que não se destrói. Por quê? Porque são pessoas que vêm para vivenciar outras realidades, uma era do ouro e não uma era de destruição. Como aconteceu já em 2012, processos de separação, onde boa parte passou para essa realidade nós estamos, e não aconteceu nada daquilo que tanto se falava. Primeiro, porque não era bem isso que estava sendo dito, né? Desde a época dos astecas, dos maias, melhor dizendo, dos maias, onde eles não estavam falando de destruição do mundo, e sim de uma nova era. Claro que cada um vai construir a sua nova era de acordo com a ressonância do grupo. Então, se a nova era é uma nova era de destruição, assim será. Se a nova era é uma nova era de fato, onde as coisas tendem a ser um pouco melhor, assim será, que é o que aconteceu conosco agora. Mas o que acontece ao mesmo tempo? Grupos que têm interesse em manter a consciência de massa aprisionada, uma massa que é preguiçosa, uma massa que é um zumbi completo, que não faz esforço nenhum para conhecer a realidade por detrás daquilo que está na televisão, que fica só assistindo e trocando canal, televisão clássica, e não tem interesse em conhecer a verdadeira informação, que se vende facilmente pelo nível do conforto, comodismo, para a informação que lhe é colocada goela abaixo, mas ele acha, no fundo, muito gostoso e conveniente, porque tem medo de colidir com a verdade, né? Então, esse tipo de grupo de pessoas, eles compram o horror que é passado por grupos destruidores de realidade, né? Aqueles que gostam de doomsday, como se fala em inglês, de ficar falando cada hora uma teoria nova de destruição. Então, o que nós temos aí? Primeiro falaram que era uma estrela supernova que ia explodir, que a supernova ia afetar a Terra, que não sei o que lá. Eu fui no site da NASA, eu fui procurar, porque assim, esses sites que estão por aí estão todos alterados. É difícil achar algum site que seja sério. Então, você vai ter que ficar procurando. E tem que ser a fonte mais séria. E sim, ligada à qualidade científica, porque o povo gosta de adulterar. Em função disso, o que se acha com um pouquinho mais de qualidade buscando? Existe uma estrela supernova que foi encontrada recentemente, o nome dela é Eta Catarinae, que está se aproximando de sua morte explosiva final, né? Aí diz lá, quando Eta Catarina explodir, será um show de fogos de artifício espetacular visto da Terra, talvez rivalizando com a Lua em brilho, porque não se sabe o tamanho que ela vai chegar, tá? Supõe-se um tamanho, ou probabilidades de tamanho. Então, seu destino foi prefigurado pela recente descoberta de SN 2006, uma supernova em uma galáxia próxima que foi a mais brilhante explosão estelar alguma vez vista, lá longe, né? Então, essa imagem composta mostra luz óptica azul e luz de raios X, né? Aí a NASA diz assim, uma estrela explosiva dentro da nossa galáxia está mostrando sinais de uma erupção iminente, pelo menos em um período de tempo cósmico. Essa erupção iminente é em um período de tempo cósmico. Vamos chegar lá. E tem por algum tempo essa probabilidade. Então, de 1838 a 1858, a estrela chamada Eta Catarina iluminou-se para rivalizar com a luz de Sírius, a estrela mais brilhante do céu, e depois desvaneceu-se a uma estrela fraca. Desde 1940 tem estado iluminando novamente, e os cientistas acreditam que Eta Catarina irá detonar entre 10 mil e 20 mil anos, porque o que se fala iminente a nível cósmico é diferente de iminente ao tempo da Terra. Então, a chance dela explodir é entre 10 mil e 20 mil anos. E sim, se ela explodir,
ela poderá ter a luz tão forte como o do planeta Vênus para nós, né? Que é visto até de dia. E isso pode influenciar a nível de radiação na Terra e gerar algumas alterações. Nada assim do gênero de tão bombástico de acabar com a vida na Terra, mas causaria influências. Mas, gente, foi isso que eu encontrei, tá? Talvez se eu procurar mais, eu possa encontrar algo a mais. Mas a única coisa que eu achei é essa estrela que está bem longe e que vai explodir talvez entre 10 mil e 20 mil anos. Não é agora. E essa estrela está a 7.500 anos-luz da Terra, como diz no site da NASA, felizmente. Então, se ela explodir, a maior parte da sua energia vai ser absorvida pelo vácuo e ela vai se tornar algo que não é tão problemático assim para nós. Mas estou falando de um evento para ocorrer eminentemente no tempo cósmico, 10 mil a 20 mil anos. Não é eminentemente no tempo da Terra, ok? Vamos entender isso, por favor. Porque quando o pessoal publica em português, ou até os americanos que gostam de fazer terror e outros mais, eles pegam a palavra explosão eminentemente e tiram a palavra cósmica. E não entendem o que é eminentemente cósmica. E parece que vai ser agora, né? Não é agora. E também não é esse drama todo. Ela está há 7.500 anos. Depois disso, tem o Michio Kaku de novo, o Homem do Terror, falando de um meteoro que vai poder passar próximo à órbita da Terra e que estaria raspando pelos nossos satélites, alguma coisa assim. Mas a data também é em 30 anos, né? Então, nada é para agora dessa forma, desse jeito. E também ele fala em raspar, ou seja, não passar tão perto assim. Mas vamos lá, se todo mundo fica colocando atenção no evento, fica falando, meu Deus, vai bater aqui, oh meu Deus, vamos morrer. Então, o que acontece? Vira um credo, porque as pessoas não pesquisam, não analisam, né? Elas vão só naquelas informações dos piores níveis de informação, das piores fontes, que gostam de fazer isso, porque eles trabalham em função de uma intenção de grupos específicos que querem manter você preso pelo medo e impedir o que é iminente na Terra. Uma porção enorme da população está aumentando o seu nível de vibração, consciência, preocupando-se, expandindo seus horizontes, criando espaço, né? E adquirindo a consciência maior, em tons, em escalas de tom maior e de dinâmicas, indo até a consciência com o universo. E isso faz com que elas saiam do nível de domínio de grupos que trabalham para impor o medo, porque através dele essas pessoas são dominadas e não se expandem, não criam espaço e não geram o maior coeficiente de energia. Portanto, decida o que você quer para a sua vida. Se você quer viver aprisionado pelo medo, sem conferir melhor as informações, e aí qualquer coisa que você recebe, né? Você acredita? Aí você manda para Maria Pereira um monte de mensagens dizendo assim, o mundo vai acabar, você tem que informar as pessoas da sua página. Aí eu vou olhar a informação de boa qualidade, de boa referência e encontro outro tipo de avaliação. Mas mesmo que tivesse uma verdade iminente nisso, aparentemente potencial, basta que as pessoas se reúnam e criem em sua mente uma nova realidade. Para isso, as pessoas teriam que estar ligadas em um nível maior de consciência, interligadas, sabendo que essa interligação ela existe e ela pode ser expandida, tal qual eu expliquei no curso Sinergia Quântica,
que nós estamos todos ligados e que o nível de consciência com relação a isso, e a atitude, a vibração de cada um, a sua ética aumentada, a sua preocupação e amor para com o próximo e tudo, o planeta, a natureza e tudo mais, o universo, faria com que a reconexão fosse uma verdade muito mais potente e que nos transportasse para realidades onde muito mais belezas existem e menos gente querendo dominar a cada um de nós pelo medo. Escolha quem você quer ser. Ok, pessoal? Muito obrigada por tudo. Obrigada por ter me ouvido. E a Cris tem uma mensagem muito bonita para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo Despertos. Até! Fica aí um momento de reflexão. Compreender a nossa efemeridade dentro da eternidade nos faz ser livres, pessoal. Eu já passei por tantos fins de mundo que percebi que há muita mistificação para baixar a frequência das pessoas e dominá-las por meio do medo. E assim elas vão ficando depressivas, inertes dentro da Matrix. Penso que estamos no limite de adquirirmos mais consciência para derrubarmos o véu de Maia e assumirmos uma era real de espiritualidade. Eu sou da opinião que chegou a hora de aprendermos a pensar por nós mesmos, a buscar evidências, descortinar o sobrenatural e descobri-lo natural. O que me faz ser uma admiradora do trabalho do Dr. Valdo Vieira, entre outras coisas, é a sua metodologia e visão macro que precisamos realmente aprender. Quando você estuda a obra dele, percebe que sua intenção é autoconhecimento puro, liberação, libertação. Em outras palavras, ele nos ensina a restabelecer a conexão com a nossa própria consciência, através de um roteiro de escolhas e de ações proevolutivas, sem costumes, sem dogmas, ou seja, de forma lógica, coerente e lúcida. Isso eu chamo de ciência da consciência. Isso porque ele sempre assumiu a postura de observador de fenômenos naturais. Ele identificava padrões, estabelecia parâmetros, metodologia, comparações, e então emitia uma conclusão que era fruto direto do estudo de diversos casos. O professor era um cientista que ensinava os simpatizantes da ciência que mantivesse o senso crítico funcionando, que questionassem sempre, que buscassem ler, pesquisar e se inteirar principalmente sobre si mesmo, fazendo análise sincera para obter autocrítica lógica e objetiva, para então fazermos melhores escolhas. Incentivava também a emancipação de raciocínios próprios, um verdadeiro pesadelo para qualquer líder religioso. Fato é, a data limite, tão falada em todos os tempos, me fez estudar e pesquisar muitas pessoas, científicas, filosóficas, e assim conhecer muita gente boa, muita gente séria, que inclusive pesquisa esta possível realidade, mas também me fez conhecer muita gente fora de contexto, que delira realidades, alucina e manifesta animicamente coisas estranhas que fazem o bom e velho Freud virar no túmulo. Me fez conhecer um bom punhado de pessoas das quais não haverá extraterrestre, espírito ou qualquer entidade que os colocarão no rumo, senão o trabalho sério de um bom profissional da psicologia ou da psiquiatria. Tem gente, sim, delirando, tem gente alucinando, vendendo ilusões e se colocando como profeta salvador do fim do mundo. E eles falam em nome de ETs, de anjos, arcanjos, mestres ascensionados, Deus, e aí vai, arrastando desta forma enorme grupo de consciências desinstruídas, emotivas, carentes, que não querem sair da sua zona de conforto, que tendem a seguir qualquer asneira que se diga, para aliviar os próprios sofrimentos e buscar algum consolo dentro dessa falsa salvação. O que
no meu ponto de vista, é de um mau gosto absurdo. Como se já não bastasse os religiosos que fazem escambos espirituais em nome de Deus, bem, liga sua TV agora e veja o que a religião fez com o nosso mundo. Guerras, chacinas, massacres, intolerâncias, mutilações, misérias, homens-bombas. Gente que diz falar em nome de um ser divino, conduzindo milhares de consciência à sua própria destruição. Eu sou da opinião de que a religião já cumpriu o seu papel nesse planeta. Ela inverteu demais os valores sagrados da consciência e se dividiu entre si, como se fossem times de futebol. E disputam entre si também o cifrão de ignorantes. Manipulou até este momento, mas agora pode sair de cena, porque muito, muito será revelado. Sou da opinião que chegou a hora de aprendermos a pensar por nós mesmos, a buscar evidências, experienciar, descortinar o sobrenatural e descobri-lo totalmente normal. A data limite que todos esperam, 2017, 2019, no meu ponto de vista, é que estaremos vivenciando a chegada de uma nova era, onde a ciência descortinará em um universo de possibilidades. Está aí a física quântica já comprovando isso. A nossa ciência está começando a se voltar para a transcendência das coisas, do qual todos estamos imersos. Seu pragmatismo, metodologia e grandes mentes são um legado essencial que agora vem sendo aplicado para desvendar questões mais fundamentais da nossa existência. Mas isso não é o suficiente. É preciso que cada um se torne cientista das suas próprias experiências e dessa maneira consiga se autodescobrir, se compreender, se perdoar, buscando equilíbrio nesse cenário imundo das ilusões chamado Terra. Mas para isso é preciso que cada um de nós encontre mais razão a meio a tantas bobagens, abstrações e teorias apocalípticas. Porque profecias foram feitas para não serem cumpridas. Porque somos nós que construímos sinergia. O mundo da fome, da miséria e principalmente da ignorância. E que sejamos todos mais maduros consciencialmente, capazes de criar uma realidade boa e bela para todas as criaturas que convivem conosco aqui nesse planeta. Assim, assumiremos a próxima etapa do nosso crescimento enquanto humanidade, a de homoconsciência, e nos tornaremos então verdadeiros cidadãos cósmicos. Libertação e vitória em suas jornadas individuais nesse mundo aqui das formas. É o meu desejo a todos vocês. E como dizia Ivan Lins, um novo tempo. Apesar dos pesares, estamos quebrando as algemas. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos.